Muito bem, tá bom. Então vamos lá, nós paramos no capítulo 32 de Êxodo. Lembrando, estamos estudando a Bíblia. A Rosalina está lembrando que nós completamos 2 anos, dia 18. Começamos em Gênesis e estamos no capítulo 32 de Êxodo. Falta pouco para a gente chegar no 33 de Êxodo. Muito bem, nós paramos na semana passada tratando a situação de que Moisés então estava no monte, recebeu de lá todas as orientações com respeito à congregação, à tenda da congregação, tudo que era necessário fazer. Recebeu de lá finalmente, na última coisa, recebeu as 2 tábuas, que continha os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, diz a Bíblia. A gente nem consegue imaginar isso, mas Moisés recebeu essas tábuas e desce, mas antes de descer o Senhor fala, desce, porque o povo depressa se desviou dos mandamentos que nós deixamos. E de fato, um pouco antes, nos versículos lá, mostra o povo impaciente e inseguro. Moisés havia subido ao monte, já 40 dias, 40 noites, não descia, e o povo ficou ali ansioso e pressionaram Arão que ele fizesse deuses que fossem adiante dele. E aí a história, acho que a maioria sabe. Arão cede à pressão do povo, recolhe ouro do povo lá, objetos de ouro, e burila, forja lá um bezerro. E o povo começou então a fazer uma festa, um culto à semelhança do culto pagão, quando adoravam os ídolos. Essas festas envolviam orgias. Então o Senhor fala para Moisés, desce, porque o povo depressa se desviou. E Moisés pega as 2 tábuas e desce do monte. E segue ele Josué, que também havia subido, embora provavelmente não ficou juntamente com ele na presença de Deus, mas havia subido também e desceu junto com ele. Quando eles chegam no arraial, Moisés sabia que o povo tinha se desviado, mas Moisés talvez ficou impressionado, indignado com aquilo que ele viu. O povo fora de controle, uma festa dedicada aos ídolos, orgia, prostituição no meio do povo, e tudo isso então ele quebrou as tábuas, foi tratar rapidamente lá com Arão e começou então a tratar depois com a congregação, Então nós vemos aqui o último, vimos lá no capítulo 32, os versículos 23 e 24, vemos Arão aqui dando uma desculpa completamente sem noção, Pode ler novamente o 23 e o 24. Pois bem disser, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire. Deram-no e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Bom, aí nós já falamos sobre isso, não tem nem palavras o que Arão está dizendo aí, Eu lancei no fogo e apareceu esse bezerro, quer dizer, eu não tenho culpa, Quando Moisés pressionou Arão, ele disse, não, mas o povo é inclinado para o mal mesmo, então ele tentou sair da responsabilidade, quando Moisés, antes de subir ao monte, tinha deixado ele e Hur para estarem à frente do povo, para que eles ali atendessem o povo e conduzissem o povo. Então Arão tinha a responsabilidade de evitar isso. Nesse momento, então, nós vemos aqui no versículo 25, diz assim, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Nós já falamos essa palavra desenfreado na língua hebraica, no original, diz que o povo, é traduzido fora de controle, mas em outras versões, o povo se pôs nu, ou seja, era uma festa
daquelas celebrações aos deuses que os pagãos no meio dele faziam. Por isso que como nós falamos, por que o povo de Deus, os homens que eram os líderes, muitas vezes se deixavam levar pelos cultos dos filisteus, dos amonitas, dos moabitas? Por que esse culto era tão atraente aos judeus? Por conta da orgia, da prostituição, do tipo de culto que eles prestavam aos seus deuses. Esse bezerro que Arão forjou aqui, alguns creem que seria no Egito eles adoravam, também era um touro chamado Apis, que era o deus da fertilidade, e os cultos a ele envolvia todo esse tipo de coisa. Então alguns creem que teria sido essa ideia de Arão, só que ele falando que seria um culto ao Senhor. Muito bem, diante dessa situação que Arão não se posicionou diante do povo, pelo contrário, se deixou levar por aquilo que o povo queria, agora Moisés toma uma posição, né? Ele toma uma posição. Pode ler alguém aqui o versículo 26. Quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Muito bem, essa pergunta de Moisés, gente, é gritante. Quem é do Senhor? Se nós fôssemos avaliar a situação do povo, todo mundo se sentia do Senhor. Eles eram circuncidados, eram descendentes de Abraão, fazia parte do povo da promessa. Todos eles se sentiam, mas mesmo que essa pergunta de Moisés, ela é fundamental. Quem é do Senhor? Não é porque era circuncidado, não é porque era descendente de Arão, porque Moisés percebe que ali, embora todo esse grupo de forma sanguínea, podia se dizer o povo de Deus, mas na verdade do Senhor só eram os fiéis. E isso traz para a gente, na igreja, traz para a gente algo que a gente precisa também pensar. Nós vivemos num mundo, ou num contexto, que muitos se declaram cristãos. Muitas igrejas estão lotadas. Mas talvez se fosse falar, mas quem é do Senhor? Não é se você é batizado. Não é se você tem o seu nome arrolado pelo conselho da sua igreja, lá na ata da igreja. Não é essa a questão. A questão é, quem é do Senhor? Essa era uma pergunta que Moisés precisava fazer ali, e nós precisamos, nos dias de hoje, também perguntar. Alguns, notoriamente, dentro das igrejas, revelam-se contrários aos princípios das Escrituras. Outros já é um contexto mais sutil. Vive ali, eu sou um cristão, mas a vida dele não tem compromisso, não tem vida com Deus, mas ele se diz cristão, está ali no meio. Então essa pergunta que Moisés faz para o povo, é uma pergunta que deve ecoar também para nós. Muitos se declaram cristãos, declaram ter a mesma fé, se colocam junto aos fiéis, mas a pergunta permanece: quem é do Senhor? Não é questão de ser oficialmente membro de uma igreja, não era questão de ser oficialmente descendente de Abraão. Essa pergunta dirigida por Moisés ao povo era crucial para aquele momento que eles estavam vivendo. Em meio ao povo desgovernado, todo mundo envolvido dentro da visão dele, meio mundo envolvido naquela situação, ele precisava saber quem é do Senhor aqui, com quem eu posso contar. Essa era a questão que ele tinha que resolver. Com quem ele poderia contar dentre todos aqueles que estavam ali por perto, no seu lado, até onde a vista dele alcançava. É interessante que Paulo, quando escreve lá aos Coríntios, alguém pode abrir 1 Coríntios capítulo 10, 1 a 4, Paulo fala sobre uma realidade assim, né? 1 Coríntios 10, 1 a 4, alguém chegando lá pode ler para nós? Ora, irmão, não quero
Vejam só, ele vai seguindo, se você continuar a leitura, aí vem lá no versículo 5, entretanto, então não é porque eles todos eram judeus, porque eles todos eram circuncidados, porque eles todos passaram pela nuvem, foram batizados, não é essa a questão. A questão é a quem você pertence, a quem pertence a tua vida, quem tem domínio sobre você. Essa é a questão, é você mesmo? Às vezes nós somos divididos, não, Deus manda uma parte e eu mando outra. Até aqui Deus domina, daqui para cá sou eu que faço as escolhas. E Moisés, naquele momento difícil do povo, faz essa pergunta: quem é do Senhor? Quem pertence ao Senhor? Por isso a pergunta não era quem estava ali e preenchia os requisitos judaicos ou quem preenche os requisitos da igreja, mas sim quem é do Senhor. Era um momento que exigia essa pergunta: quem é do Senhor? E quando ele faz essa pergunta, ele continua com mais uma palavra importante: quem é do Senhor, venha a mim. Quem é do Senhor, toma posição, se apresenta. Às vezes nós queremos ser cristãos, mas queremos ficar bem discreto, não me comprometa, não me envolva nas coisas que o cristianismo traz pressão. Mas nessa hora Moisés fala: quem é do Senhor? Eu estou falando manso, mas ele deve ter gritado ali: quem é do Senhor? Venha a mim. Ele precisava dessa informação. Era um momento em que isso era necessário. Se manifeste e dá um passo à frente, faça notar aos demais a sua posição. Venha a mim. É isso que ele pergunta, é isso que ele precisa tratar naquele momento. A convocação de Moisés nos adverte para o fato de que o verdadeiro crente deve fazer diferença no seu meio. A sociedade e o mundo necessitam de uma referência dos céus entre eles. Não só nos momentos cruciais, mas em todos os momentos, eles precisam ter uma noção que ali no meio deles tem um sal e tem uma luz. O povo estava desgovernado. O povo estava sem rédeas. Se nós olharmos para o nosso mundo hoje em dia, é isso que a gente vê. Não há domínio, não há limite. A permissividade, tudo é possível, tudo se faz, não há diferença. O mundo, então, a sociedade necessita que os cristãos façam diferença. Assim como naquele momento que o povo estava vivendo, Moisés precisava ter uma resposta: quem é do Senhor? Talvez chegar numa igreja: quem é do Senhor? Todo mundo vai levantar a mão. Mas será que essa a realidade? Será que é isso de fato? Por quê? Porque vai trazer implicação essa posição. O versículo 26 aqui destaca que os filhos de Levi se juntaram a ele. Moisés era da tribo de Levi. Naquele contexto havia também um certo senso de família. E os filhos de Levi se juntaram a ele naquele momento. É claro que o problema era geral. Nós não conseguimos saber a dimensão disso. Talvez não signifique que todos os judeus, cada um indistintamente, estivesse envolvido nessa situação que estava acontecendo. Por que nós podemos imaginar isso? Moisés desce do monte, ele desceu do monte. A figura de Moisés desce do monte. Eles já estavam ali, que haviam saído do Egito, aproximadamente 2 milhões de pessoas. É esse o número aproximado de pessoas que saíram do Egito. Moisés não tinha como observar a dimensão do que estava acontecendo. Nesse momento se destaca a tribo de Levi, que se junta a ele.
Não sabemos se era exclusivamente literal. Como que é isso? É assim que trata. O Senhor também já tinha dito para Moisés: olha, o povo que tiraste do Egito depressa se desviou. Isso dá um geral do que estava acontecendo. Nós não conseguimos avaliar a dimensão, se essa é uma situação total, plena, sem exceção. Não tínhamos como saber. E Moisés também não tinha um alcance geográfico de todo o povo, mas daqueles que estavam ali, aparentemente na região onde ele deixou o povo e subiu. Muitos ficaram provavelmente naquele mesmo ambiente, aguardando a sua volta. Olha, ele subiu por aqui, ele vai descer por aqui. Ficaram nessa imediação. E é nessa imediação que acontece o que estava acontecendo, que Moisés se depara com esta situação. Mas nós vemos ainda que a chamada de Moisés não era uma simples retórica, um simples discurso, mas que requeria apenas um levantar de mão. Olha, quem é do Senhor? Eu sou Moisés, tá bom? Tá. Pode abaixar a mão e ficar tranquilo. Não era isso. A gente gosta. Opa, quem é crente? Opa, eu sou. Tá bom, legal, ótimo. Não era nessa situação. Porque esses que estavam tomando posição ia receber uma ordem agora. É fácil tomar uma posição quando essa posição que você toma não requer nenhuma atitude de você. Quando a posição que você toma não traz nenhuma implicação, é fácil você tomar uma posição. Mas essa posição que esses tomaram tinha uma implicação. Era uma chamada à atitude. Não é só quem é do Senhor, eu sou. Então vem aqui. Eu vou precisar que você execute uma obra. Era uma chamada a tomar posição, a ter uma atitude. Nós vemos aqui no versículo 27, o que Moisés diz aqui a eles. Vamos lá, 27, pode ler alguém. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Não era só para dizer: olha, eu sou crente também. Não. Isso é fácil. Isso Judas também fez. Andou no meio dos discípulos. Sempre que alguém falava: olha, Senhor, estamos contigo, ele estava no meio. Estou no meio, estou junto. Mas Jesus sabia que tinha um que, embora tomasse posição com todo mundo, pensava diferente. Pensava diferente. E nós vemos aqui então que eles precisavam tomar, que era uma chamada à posição. E aqui a situação é terrível, né? Cada um cinja a espada sobre o lado, passar e tornar a passar pelo arraial, e mate. Quem? Seu irmão, seu vizinho. Ele está envolvido nessa situação? É assim que você tem que agir. Era uma chamada a tomar posição. Moisés sozinho não tinha como lidar com aquilo. Ele precisava de que aqueles que estavam firmados na posição, na verdade, naquilo que é justo, em adorar o Senhor, e tão somente, ele precisava que esses tomassem uma posição. E diz o versículo 28 o quê? Pode ler alguém. Fizeram... Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram no fogo naquele dia, uns 3.000 homens. 3.000 homens foram mortos ali nessa tomada de posição. Relativamente poucos em relação ao todo, mas 3.000 homens. 3.000 pessoas foram mortas diante dessa desobediência a Deus. Oi. Aquele trecho que nós lemos lá em Coríntios, depois ele continua, né? Ele se refere a essa situação? Não, se refere ao todo da jornada do povo de Israel. Ao todo, não somente a essa situação.
que embora eles tenham saído, todos experimentaram coisas espirituais importantes que, digamos assim, credenciavam eles como povo de Deus. Aí Paulo fala, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Porque lá eles desenvolveram 23. E uma das situações foi isso, né? Mas ali se refere a toda uma jornada, a toda uma atitude do povo em relação a isso. Então, às vezes, a nossa posição como crentes em relação a Deus e a sua verdade, às vezes requer atitudes sérias. Às vezes a nossa vida espiritual, nossa fé, nosso testemunho, na nossa casa, no nosso meio profissional, nem sempre requer alguma atitude mais séria, mas às vezes requer. Não de cingir a espada, isso não é, aí é com o Islã, né? O Islã sim, o lema é morte aos infiéis. Não é esse o nosso. Mas você defender a verdade, você dizer, olha, isso que você está dizendo aí está errado. Isso que você pensa sobre a Bíblia, sobre Jesus, não é dessa forma. Isso que você fala sobre a igreja de Cristo, você não tem conhecimento. É tomar posição. Ali era um momento que alguém precisava tomar posição e defender a verdade. A posição em favor da verdade de Deus deve prevalecer. E olha, não era porque era amigo, era o irmão, era o vizinho. Não era isso. Moisés fala com clareza, né? E sai contra o amigo. Por quê? Porque se você é um levita, você está ali, aqueles que estão em sua volta não são desconhecidos. Mas se eles estivessem envolvidos dentro dessa festa, dentro desse culto idólatra que estava acontecendo, era seu dever você obedecer. Essa era a situação, na posição. A posição tinha que ser uma posição drástica. E a gente fala, mas o evangelho é diferente, né? Com Jesus tudo ficou mais fácil. Não. Jesus falou, foi ele que disse que se você amar mais a sua mãe, o seu pai, seu irmão, sua esposa, seu marido, seu filho, mais do que a ele falou, você não é digno de mim. Não é fácil. Tomar posição, responder essa pergunta, quem é do Senhor, não é fácil. Não é fácil. Talvez a gente passe a vida inteira sem precisar tomar alguma posição mais dura, mas de repente você vai viver uma situação que vai exigir uma posição de você. E aí, que posição vai ser a sua? Esse é o ponto. Então, nós vemos aqui nesse contexto, Moisés aqui conclamando aqueles que eram os fiéis, que queriam defender a verdade, a tomar posição. E ninguém está defendendo aqui a posição islâmica, não, de forma nenhuma. Mas como crentes, nós precisamos ter posição, nós precisamos ter convicções, e nós precisamos, como diz Pedro, estar preparados para dar a razão da nossa fé, preparados para dizer, olha, essa é a minha posição, com amor, mas também com firmeza. Não é só amor. Por isso que Paulo fala, a verdade em amor. Não é só amor, mas não é só a verdade. Só a verdade pode ficar fria, verdade com amor. Mas tem que haver firmeza, tem que haver uma tomada de posição. E é isso que nós vemos aqui, que era necessário. Paulo era sábio e reconhecia, por exemplo, a autoridade de Pedro. Pedro era apóstolo antes dele. Pedro já era apóstolo quando Paulo perseguia a igreja do Senhor. E devia ter um respeito por Pedro
muito grande. Mas veja uma situação aqui no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versos 11 a 14. Então não precisa a gente puxar a espada, né? Alguns às vezes tomam na literalidade o texto, né? Mas vamos lá. Gálatas 2, 11 a 14. Às vezes nós temos que tomar uma posição e manifestar o que a gente pensa. Pode ler alguém. Quando foi excesso, veio ao justiça, existiu que fazer parte por se tornar repreensível. Como eu vejo, antes de chegar a muita parte de Tiago, corria com o gentil. Quando, porém, chegar às coisas, sorrindo, temendo da justiça, também o demais Deus, simulado no meio da bomba, logo na terra, fez se deixar levar pela simulação. Quando, porém, ele não procediu corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a sério, na presença de Deus: se o exemplo do judeu vive como gentil e não é judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Olha só, Paulo tomou uma posição. Naquela hora, Pedro, o apóstolo, um homem que era forte, que tinha um temperamento forte, então, ali ele ficou receoso porque chegou o pessoal, que eram os judeus mais radicais, e ele estava ali entre os cristãos gentios, e ele ficou receoso com isso, acho que ele levantou assobiando algum hino, né? O Senhor, tu és fiel, e Paulo chamou a atenção dele, e Paulo, aqui, o registro é assim, né? Disse a Cefas na presença de todos, mas não chamei ele no canto. Pedro, vem aqui um pouquinho. Não, na presença de todos ele repreendeu a Pedro. Toma posição. Às vezes isso é necessário. Nem sempre esse é o método, nem sempre essa é a forma, nem sempre essa é a melhor maneira, mas há ocasiões em que essa é a maneira que deve ser feita para que os outros também percebam. Opa, olha lá, presta atenção. Então nós vemos que essas tomadas de posição é necessário. Às vezes uma situação como essa que o povo estava vivendo lá ao pé do monte, exige, mas nós no nosso dia a dia podemos ter situações dentro da nossa casa que exigem os falar, peraí, vamos para a Bíblia, vamos para a Escritura, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Como diz Isaías, a lei é o testemunho, se não for assim não vão ver a alva. É isso que ele diz lá no capítulo 8. Então, tem situações que precisa ser tomada uma posição, porque senão nós ficamos sem autoridade. Senão parece que aquilo que está se dizendo é normal. E não pode ser normal, se não é normal, se não é de acordo com a palavra. Então, às vezes nós somos cristãos, mas recuamos em momentos que a gente devia dizer, olha, peraí, deixa eu colocar minha posição nesse assunto. Deixa eu dizer o que eu penso, e não é o que eu penso, mas eu vou dizer aquilo que a Bíblia me ensina sobre esse assunto. E nós temos que falar, mas é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu tio, é o meu amigo. Tem situações que você precisa se posicionar. É isso que o texto nos ensina. Há momentos que você precisa se apresentar. Então, quem é do Senhor, vem aqui. Tá bom, agora você toma essa posição. É isso que o contexto aqui exigia. Então nós vemos que a situação ali, uns 3.000 homens caíram, né? Diz aqui o 29, né, explicando mais uma vez a situação, pode ler alguém, pois Moisés disseram, sagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra o seu irmão, para que ele os conceda hoje bênção. Então, vejam só que coisa interessante, né? Há uma pressão, né? Há
há uma situação, há uma medida dura, enérgica contra o pecado. Alguns falam, nossa, precisa de tudo isso? Há uma medida enérgica contra o pecado, mas veja só o final aqui, né? Para que Ele vos conceda hoje bênção. É bênção. A posição que eles estavam tomando era uma posição drástica, mas tinha que ser tomada para que houvesse bênção, porque senão aquele momento, aquela situação iria ainda permanecer e não haveria bênção. Era preciso medidas drásticas para que houvesse bênção. E às vezes, dentro do contexto que a gente vive ou está, ou alguma situação, exige que nós tomemos posição para quê? Para que haja bênção nessa situação, nesse lugar. Pois não. Mas o fato de ter as orgias meditativas do povo, e aí nós vemos a respeito de Jesus tocando um tipo de idolatria mais sutil, né? E andava com o pai, a mãe, aí ele foi tocar, né? Sim. Sim. Estou aqui para ouvir uma vez, alguém fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Sim, os ídolos, o ídolo, para a gente ter uma ideia, para ir mais que um objeto, mas há um princípio aí. O princípio é eu amar alguma coisa mais que o Senhor. Esse é o problema. Então qualquer coisa, pode ser uma coisa louvável, uma atitude louvável, mas aliás, um amor louvável, mas eu estou amando mais esse objeto, que pode ser até um objeto louvável, uma pessoa louvável, mais do que o Senhor, eu estou ferindo o primeiro mandamento. Esse é o ponto. Nada pode interferir no nosso amor a Deus. Então a idolatria é um princípio, quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar em alguma coisa. Aí entra a questão de amor, a questão de confiança. Às vezes nós confiamos mais num objeto, confiamos mais no que o dinheiro vai me ajudar do que Deus. Tem gente que abre mão de Deus, mas não abre mão do dinheiro. Então, isso é uma troca de valores, é uma inversão de valores. Mas é muita coisa, se a gente fosse colocar nomes aí, vai longe. Então, o povo, naquela época, para eles, o bezerro era o deus da fertilidade. E para eles, tudo que podia trazer algum conforto, alguma solução para eles acabavam se apegando a isso. Para eles, por que eles adoravam às vezes? Tem uma situação em que um rei de Israel, ele, se não me engano é Acás, que ele pede ajuda aos assírios, que ele estava sufocado pelo reino do norte e pela Síria. Aí Acás pede ajuda aos assírios. E os assírios ajudaram, socorreram e ele se livrou. Aí ele vai fazer uma visita cordial lá para o rei da Assíria. Quando ele chega lá, ele vai no templo dos deuses lá da Assíria. O que ele faz? Pede uma cópia, ou como se fosse uma planta daquele deus, daquele templo, daquele objeto, manda para Israel e pede que se façam igualzinho. Quando ele volta para Israel, ele tira tudo que era do Senhor e começa a cultuar esse. Por quê? Para ele, não era esse Deus que ajudou os assírios? Então eu vou prestar culto a esse Deus e ele vai me ajudar. Esse era o ponto. Então essa idolatria era uma coisa que ocupava muito a mente das pessoas. E nós, como cristãos, podemos não ter deuses de barro, de pedra, de ouro, nenhuma imagem, mas podemos ter outros objetos que nós nos apegamos e depositamos neles a nossa confiança.
né? Nossa esperança está nesses objetos. Mas nós vemos aqui que, apesar de tudo isso que aconteceu, esses 3.000 que caíram, né? Essa situação de um se levantar contra o irmão, contra o amigo, contra o vizinho, a história não parou aí, né? Nós vemos que a coisa seguiu para frente. Vejam aqui no versículo 30. Pode ler o 30. Aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei proteção pelo vosso pecado. Vejam que coisa interessante, né? Aí o subtítulo lá é, né? Moisés intercede pelo povo. Aí começa no dia seguinte. Ainda bem que depois de toda a nossa luta, nossa crise, nossa encrenca, tem um dia seguinte e tem uma noite no meio, né? Muitos falam, ainda bem que tem o dia seguinte, tem uma noite no meio. É quando a pressão abaixa, quando os ânimos se tranquilizam um pouco. Quem é casado sabe disso, né? Só eu que não sei, porque eu não vivo esses problemas. Mas, né? No dia seguinte, vejam agora como que a coisa, né? Como que funciona aqui. No dia seguinte, disse Moisés ao povo. Já não era mais uma bronca, uma exortação, uma gritaria. Aquela noite passou. Vem um novo dia. No dia seguinte, ele diz ao povo aqui alguma coisa que é importante. Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ou seja, já é uma outra situação. É uma outra situação. Aquele momento, aquele impacto de ele chegar, ver ali aquela situação acontecendo, se deparar com aquelas cenas, isso passou e agora é um novo dia, é o dia seguinte, né? O raciocínio já está mais ajustado, dá para pensar melhor sobre o assunto, sobre tudo o que aconteceu, aquele castigo, aquela situação toda. No dia seguinte, a atitude de Moisés é diferente. Moisés diz para eles, olha, né, vós cometestes grande pecado. Às vezes no dia seguinte, a gente às vezes falha, né? No dia seguinte, a gente às vezes fala, mas deixa para lá, não foi nada disso. Mas não é bem assim. Moisés no dia seguinte, ele está mais calmo. Mas ele não deixa de dizer, olha, vocês cometeram um grande pecado. Não foi pouca coisa o que vocês fizeram. Não foi coisa simples que aconteceu nesse arraial. Foi alguma coisa séria. Vocês cometeram grande pecado. Vocês são responsáveis por isso. Não adianta nós, depois da situação, tudo bem, a cabeça esfriou, mas não é dando um tapinha nas costas, olha, deixa para lá. Não é, isso não resolve. Isso não resolve. Às vezes tem que tratar. É mais fácil contornar e deixar para trás lá uma situação e seguir em frente. Mas não é assim que Moisés faz. Tinha que tratar. Tinha que tomar uma medida, né? Então ele diz, vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. O que era isso? Moisés provavelmente ofereceu um sacrifício de sangue. É assim que a propiciação era feita. Para se tornar Deus favorável ao homem após o pecado, havia a propiciação. Quando nós estamos falando sobre o tabernáculo, tinha lá a mesa da propiciação. E sobre ela era aspergido sangue, uma vez por ano, para expiar, para pagar os pecados do povo. E aqui Moisés está dizendo que ele ia fazer isso, ele não diminuiu o erro. Vocês cometeram um grande pecado. O povo tinha exagerado, mas agora
embora tivesse parado o problema, a festa acabou. Os levitas saíram matando meio mundo, aquela orgia passou, acabou, aquilo lá, acabou o culto. Acabou o culto. No entanto, a questão da culpa não estava resolvida. Não estava resolvida. E diante disso, Moisés possivelmente, imaginamos que ele ia tomar um cordeiro, sacrificar o cordeiro e pegar o seu sangue e fazer expiação pelos pecados do povo, porque aliás foi isso que Cristo fez por nós. O que foram feitos os nossos pecados, nós que cremos em Jesus? O que aconteceu com os nossos pecados? Como que isso foi deixado para trás? Teve que haver propiciação. Sangue precisou ser derramado. Só que não foi o sangue de um cordeirinho como era lá no Antigo Testamento. Mas foi o sangue de Cristo. A minha culpa foi paga com o sangue de Cristo. É isso que nós aprendemos. Lá em Romanos capítulo 3, alguém pode ler lá? Romanos 3, 24 e 25. Pode ler alguém. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É isso. Os nossos pecados, todos cometidos, ninguém nem imagina o que cada um já fez nessa terra. Não foi. De graça a salvação chegou de graça para você. Mas alguém pagou o preço com o próprio sangue, né? Com o próprio sangue. E não foi alguém como você. O próprio Deus se fez homem para morrer e derramar e com o sangue dele pagar a sua culpa, tomou a sua culpa sobre si. Lá em Hebreus 2,17 confirma essa mesma ideia. Hebreus 2,17, pode ler alguém lá. Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. É isso, né? Se tornou como um de nós e com o seu próprio sangue comprou não a salvação dele, ele não tinha culpa, mas comprou a nossa vida mediante seu próprio sangue. Então essa atitude de Moisés, mesmo depois que cessou o culto, olha, o pecado anotou, pecado parou, tá bom, mas tem que tratar. Tinha que tratar essa culpa, né? Tinha que tratar essa culpa. E às vezes nós, como cristãos, nós paramos de cometer determinado erro. Mas pode ocorrer de nós não termos experimentado um genuíno arrependimento, de lamentarmos de fato o que aconteceu, a tristeza pelo pecado, de nos ter humilhado de fato perante Cristo. Às vezes nós não chegamos a esse ponto de fato experimentar essas coisas. E naquele contexto, Moisés toma uma posição em relação a isso para que pudesse expiar esse pecado. Ele sobe novamente ao Senhor, expõe o pecado cometido e suplica o perdão de Deus para o povo. É o que diz aqui o versículo 31 e 32. Pode ler alguém. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-lhe, pega-te do livro e escreveste.
Vejam só, né? Ele sobe a Deus, né? Deus não precisava ouvir que o pessoal cometeu pecado. Deus sabe disso, né? Deus sabe. Antes da gente confessar o pecado, Ele já sabe que nós pecamos. Mas faz parte do tratamento a confissão, né? E uma confissão sincera, consciente, reconhecendo. Ele sobe novamente e pede, então ele suplica o perdão de Deus para o povo, né? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Né? Ele está intercedendo. Moisés está agindo como um líder, né? É uma figura de Cristo. Ele sabe que o povo cometeu pecado, isso afetou ele. Imagina ele como um líder, ele que também suportou tantas mazelas do povo até ali. Ele também foi afetado com essa rebeldia do povo. Com certeza ele estava decepcionado, frustrado. Tudo aquilo que eles viveram, o Senhor se manifestando poderosamente, presente na vida deles, vendo a manifestação do Senhor, quer pela nuvem que os seguia, quer pela luz, pelo fogo que acompanhava eles durante a noite. Tudo que eles viveram no Egito, as pragas que atingiam os judeus e não atingiam eles, passaram pelo mar enxuto, viram depois o mar tragar tudo isso. Mas apesar de tudo isso, eles ainda prestam culto a um bezerro. Imagina a frustração de Moisés, a decepção que ele estava vivendo ali. Ele estava vivendo essa realidade, mas ele não fica ressentido. Ele não reteve esse sentimento. Às vezes os líderes ficam ressentidos, mas Moisés, ele intercede, ele cumpre o seu papel, ele exorta o povo, ele disciplina duramente o povo. Vejam que foi ele que deu a ordem para Levi. No Senhor disse para ele: Moisés, quando você chegar lá, chama, você vai falar, só a tribo de Levi vai vir. Fala para eles pegarem a espada. Foi Moisés que, como disciplina, deu essa ordem. E Deus honrou a ordem de Moisés. Foi ele que deu essa ordem. Mas ele mesmo disciplina o povo, mas a semelhança de Jesus, ele expõe a sua própria vida em favor do povo. Ele pede que o Senhor perdoe o povo e diz aqui no versículo 32, na sua parte B: ou se não, risca-me, peço-te do teu livro que escreveste. Risca-me. Se o Senhor não quer perdoar esse povo, então risca também o meu nome desse livro. Esse livro é uma outra história, um dia nós vamos falar sobre esse livro, né? Mas está aí. Um livro que Moisés sabe que estava lá, esses nomes. Nós sabemos que Paulo sentia isso pelo povo judeu, né? Lá em Romanos 3,5, ele diz que se ele pudesse, ele seria anátema para que o povo de Israel fosse alcançado. Era um sentimento de amor, um sentimento nacionalista, mas ele queria ver o seu povo salvo. Contudo, a mediação de Moisés é limitada, né? É humana. Vejam que ele pede perdão para todo o povo. Os homens, às vezes, pensam que é assim, né? Se você falar, a gente ensina isso lá na classe, quando falamos sobre a doutrina da eleição. Se alguém disser: olha, Jesus não morreu por todos, isso dá uma briga. Mas nós vemos aqui que Moisés também, nesse momento, ele quer o perdão para todo o povo. Perdoa-lhe o pecado. Esse perdoa-lhe é quem? O povo. Perdoa o povo. No entanto, não é como Moisés queria. Não é quem Moisés quer que perdoe que Deus vai perdoar, né? Veja o versículo 33. Resposta do Senhor a Moisés. Muito bem.
É quem eu decidi, é quem pecou que vai ser. Não é questão de perdoar todo o povo. Eu sei a quem eu vou perdoar, Moisés. Não é Moisés que vai dizer quem deve ser perdoado, mas eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vemos ainda aqui no versículo 34, seguindo mais adiante, lembrando que é o dia seguinte. O dia seguinte é quando as coisas a explosão já aconteceu, a poeira já está um pouco mais assentada. Lá em Lamentações 3, 22, 23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então é um outro momento. E a gente vê aqui no versículo 34 o seguinte: o Senhor diz a Moisés o quê? Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te diz. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Muito bem, por enquanto, Moisés, vai em frente. Aconteceu tudo isso, já alguns já foram mortos, né? E o Senhor diz para ele, né? Vai, pois, agora. Moisés tinha subido o monte. Vai, pois, agora, desce. Vai e conduz o povo para onde te disse, né? E eis que o meu anjo irá diante de ti. Mas no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. O Senhor fala para esse dia da visitação. Nós não temos uma informação clara do que seria isso, mas seria algum momento, alguma ocasião em que o Senhor manifestaria contra eles o tratamento, uma disciplina acerca de tal situação. Mas não seria isso naquele momento, né? Dá a entender o momento da manifestação do juízo de Deus. Mas, como? O 35 fala alguma coisa sem esclarecer exatamente o que aconteceu. Nós não sabemos se foi uma peste que atingiu o povo, né? Aqui pelo que ele está dizendo, olha, feriu por Senhor ao povo porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Pode ser uma enfermidade que atingiu o povo, mas não temos uma resposta exata sobre isso. Mas relata assim que o Senhor feriu o povo, tá? Muito bem, vamos deixar o capítulo 33, que também é muito interessante, para a semana que vem. Porque o Senhor vai dizer para esse povo, olha, só que é o seguinte, eu não vou mais caminhar no meio de vocês. Mas como que é isso? A gente vai ter que tratar essa ideia, porque ele diz, o anjo do Senhor é que irá. Vamos tratar um pouco sobre isso a semana que vem, tá ok? Capítulo 33. Acho que é isso. Feito.